Se você acha que a Páscoa se resume a ovos de chocolate e coelhinhos fofos, está na hora de conhecer a verdadeira história por trás dessa celebração. A maioria das pessoas cresceu vendo a Páscoa como um feriado qualquer, um momento de reunir a família e aproveitar os doces. Mas o que quase ninguém sabe é que essa data carrega um significado muito mais profundo, um evento que moldou civilizações, desafiou impérios e transformou o curso da história. O que realmente aconteceu na primeira Páscoa? Qual é o seu verdadeiro propósito? E por que seu simbolismo atravessa milênios e continua impactando milhões de pessoas ao redor do mundo? A resposta para essas perguntas vai muito além do que nos ensinaram na escola. A Páscoa tem raízes em um dos episódios mais grandiosos da humanidade, a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. Mas não para por aí. Seu significado evoluiu, atravessou gerações e se conectou a uma figura que mudaria para sempre o entendimento da fé. O que começou como um ato de redenção no Antigo Testamento se tornou um dos maiores símbolos do cristianismo. No entanto, para entender tudo isso, é preciso voltar ao início, quando um povo inteiro clamava por liberdade e um líder foi escolhido para desafiá-lo. Está preparado para descobrir a verdadeira Páscoa? A história da Páscoa começa muito antes dos chocolates e coelhinhos tomarem conta da celebração. Sua raiz se entrelaça com um dos eventos mais marcantes da humanidade, a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. Imagine um povo inteiro submetido à servidão, gerações nascendo e morrendo sem conhecer a liberdade. Foi nesse contexto que Moisés, sob orientação divina, desafiou o faraó, exigindo que deixasse os hebreus partirem. E como o coração do rei egípcio era de pedra, Deus interveio com sinais e pragas até que o opressor não tivesse outra escolha. Assim, a Páscoa judaica foi instituída como um marco da saída triunfante desse povo, um memorial para sempre. Mas há algo ainda mais profundo por trás dessa história. A Páscoa não foi apenas uma fuga, foi um divisor de águas, um novo começo. As instruções divinas eram claras. Cada família deveria preparar um cordeiro, comer apressadamente e estar pronta para a jornada. O significado da Páscoa estava além da libertação física. Era também espiritual, um chamado para confiar na promessa de Deus e seguir rumo ao desconhecido. E como veremos adiante, essa tradição não ficou restrita ao povo judeu. Com o passar do tempo, sua simbologia ganhou ainda mais camadas e ressignificações surpreendentes. A Páscoa não é apenas uma lembrança histórica, ela carrega um significado espiritual profundo que ressoa até os dias de hoje. Para os judeus, representa a redenção da escravidão no Egito, um símbolo de libertação e renovação. Mais do que escapar das mãos do faraó, tratava-se de um renascimento como povo, uma nova identidade construída sob a promessa divina. Era o início de uma jornada rumo à Terra Prometida, mas também um convite à transformação interior. Afinal, de que adiantaria deixar o Egito fisicamente se o coração continuasse acorrentado às velhas crenças e medos? No cristianismo, essa libertação ganha um novo contorno. Jesus é visto como o Cordeiro Pascal, aquele cujo sacrifício redefine o significado da Páscoa. Assim como os hebreus precisaram confiar em Deus para atravessar o Mar Vermelho, os cristãos são chamados a confiar no sacrifício de Cristo como caminho para uma nova vida. O simbolismo se torna ainda mais rico. A Páscoa deixa de ser apenas um evento no tempo e se torna um convite eterno à redenção. E se olharmos com atenção, veremos que esse padrão de transformação se repete ao longo da história. Muito antes de Moisés surgir como libertador, a promessa de que os descendentes de Abraão passariam por um período de escravidão já havia sido feita. Deus havia revelado que seu povo serviria a outro reino por 400 anos antes de, enfim, serem libertados.
E de fato, foi exatamente o que aconteceu. Os israelitas, que chegaram ao Egito como uma família numerosa, se tornaram uma nação dentro da terra estrangeira. Mas, ao invés de serem tratados como aliados, viraram escravos de um sistema cruel. Por séculos, viram seus filhos nascerem em correntes, suas esperanças se apagarem e seus clamores parecerem ecoar no vazio. Até que o tempo da promessa chegou. A chegada de Moisés mudou tudo. Escolhido para ser o líder da libertação, ele se tornou a voz da justiça diante do faraó. Mas o Egito não estava disposto a abrir mão de sua mão de obra tão facilmente. Foi então que Deus enviou as famosas 10 pragas, cada uma desafiando diretamente as divindades egípcias. Água transformada em sangue, invasões de gafanhotos, escuridão total, até que, por fim, a praga derradeira caiu sobre os primogênitos do Egito. Foi esse evento que abriu o caminho para a saída do povo. E é aí que começamos a ver a conexão entre a Páscoa judaica e um dos símbolos mais marcantes dessa história. No auge das pragas que caíram sobre o Egito, houve uma última instrução crucial para os hebreus. Cada família deveria sacrificar um cordeiro e marcar as ombreiras de suas portas com seu sangue. Esse sinal garantiria que o anjo da morte passasse por cima daquela casa, poupando os primogênitos que ali viviam. A Páscoa judaica nasceu nesse momento e seu significado foi selado pelo sangue derramado. Não era apenas um ritual simbólico, era um ato de fé. Aqueles que obedecessem veriam a salvação entrar pela porta, enquanto os que ignorassem enfrentariam a perda irreparável. Esse sacrifício carregava um peso que ia além da libertação imediata. O cordeiro não era apenas um animal, mas um prenúncio de algo maior. Cada detalhe, o fato de ser sem defeito, o modo como deveria ser consumido, o sangue servindo como proteção, tudo isso apontava para uma verdade que só seria plenamente compreendida séculos depois. A Páscoa foi instituída como um memorial, mas com o tempo, seu simbolismo se aprofundaria ainda mais, especialmente dentro do contexto do Templo de Jerusalém. Com o passar dos séculos, a celebração da Páscoa judaica se tornou um dos momentos mais importantes do calendário hebraico. Durante o período do Templo de Jerusalém, a cidade se transformava em um verdadeiro epicentro de peregrinação. Milhares de judeus de diversas partes do mundo se reuniam para oferecer sacrifícios, mantendo viva a tradição instituída no Egito. O Cordeiro Pascal continuava sendo o protagonista, e sua morte no altar era um lembrete solene da redenção que havia acontecido e da aliança entre Deus e seu povo. Imagine a grandiosidade dessa cerimônia. Sacerdotes em trajes sagrados, cânticos entoados, o aroma do sacrifício pairando no ar, um evento que transcendia o simples ritual e mergulhava na própria identidade do povo. Mas esse período glorioso não duraria para sempre. No ano 70 d.C., Jerusalém foi destruída pelos romanos e, junto com ela, o templo, o coração da adoração judaica. Sem o altar para os sacrifícios, os judeus precisaram ressignificar a forma como celebravam a Páscoa. O cordeiro sacrificial deixou de ser oferecido, mas o espírito da festa permaneceu. No entanto, para um grupo específico de pessoas, esse fim não foi apenas uma tragédia, mas o cumprimento de uma profecia, porque, segundo eles, o sacrifício definitivo já havia sido feito. Para os primeiros cristãos, a Páscoa judaica não foi abolida, mas cumprida de uma maneira que poucos poderiam ter imaginado. O cordeiro, que antes era imolado anualmente no templo, deu lugar a um sacrifício único e definitivo, a morte de Jesus Cristo. Os paralelos são impressionantes. Assim como o cordeiro pascal deveria ser sem mácula, Cristo foi descrito como alguém sem pecado. O sangue do cordeiro salvou os hebreus da morte no Egito, enquanto o sangue de Jesus, segundo a fé cristã, traz salvação espiritual.
Até mesmo o momento da crucificação não parece coincidência. Ele foi morto durante a própria celebração da Páscoa. E é aí que a tradição dá um salto. Se a Páscoa judaica era um memorial da libertação física, a Páscoa cristã passa a representar a libertação espiritual. No lugar do cordeiro sacrificado surge um novo símbolo, o pão e o vinho da Santa Ceia, instituída pelo próprio Jesus na noite anterior à sua morte. O que antes exigia sangue e altar, agora se tornava um convite à comunhão e à graça. Mas, se a Páscoa ganhou um novo significado dentro do cristianismo, sua celebração ao longo dos séculos acabaria sendo moldada por elementos bem diferentes. Hoje, quando se fala em Páscoa, a imagem que vem à mente da maioria das pessoas é bem diferente daquela descrita nas Escrituras. Em vez de cordeiros sacrificados, temos ovos de chocolate. No lugar de um significado espiritual, a celebração muitas vezes se resume a festas e presentes. Mas como essa transformação aconteceu? A resposta está na fusão de diferentes culturas ao longo dos séculos. O ovo, por exemplo, já era um símbolo de renovação em antigas tradições pagãs, representando a fertilidade e o recomeço da vida na primavera. Os coelhos, conhecidos por sua incrível capacidade de reprodução, também carregavam essa mesma ideia de abundância. Assim, quando o cristianismo se espalhou pela Europa, esses elementos foram gradualmente incorporados à celebração pascal. No entanto, essas novas tradições não apagam o significado original da Páscoa. Apenas mostram como a humanidade tem o costume de ressignificar suas celebrações. Para muitos, os ovos de chocolate e os coelhos são apenas um complemento à festa, sem apagar o valor histórico e espiritual da data. Mas será que essa modernização afastou as pessoas da verdadeira essência da Páscoa? Ou será que ainda há espaço para redescobrir a profundidade desse evento tão marcante na história? Agora que você conhece a verdadeira história da Páscoa, fica a pergunta: o que isso muda para você? Será que essa celebração ainda tem um significado real na sua vida? Ou virou apenas mais uma data no calendário? A Páscoa sempre foi um convite à transformação, um chamado para deixar para trás aquilo que aprisiona e caminhar rumo a algo maior. Seja na história dos hebreus saindo do Egito ou no sacrifício de Cristo, a essência é a mesma: libertação. Mas libertação de quê? Medos, crenças limitantes, um estilo de vida que já não faz sentido? O que ainda mantém você acorrentado? Talvez seja a hora de olhar para a Páscoa com novos olhos, de refletir sobre sua jornada e se perguntar: o que eu preciso deixar para trás para viver algo maior? Se essa história despertou algo em você, continue essa busca. E para não perder mais conteúdos que vão além da superfície, inscreva-se no canal, ative as notificações e siga explorando os segredos que a história e a fé ainda têm a revelar. Afinal, grandes mudanças começam com um simples passo. Você está pronto para dar o seu?